Olá, o texto de hoje está em Hebreus 11 e é o chamado de Deus para Abraão. É um texto impressionante. Diz assim, 11, 8 a 10. Eu vou ler versículo por versículo e a gente vai comentar cada um, tá bom? Diz assim, pela fé, Abrão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. O que nós temos aí? Né? Para começar, pela fé. A fé é aquilo que a gente não conhece, espera, acredita, mas sem ter conhecimento nenhum. Né? É isso que Abraão fez, olha. Abraão estava com seus pais na cidade de Ur e Deus falou com ele: saia da casa do seu pai, da sua parentela e vá para o lugar onde eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ia. Ele obedeceu quando chamado. Então, há um chamado, há uma palavra. Então, vamos trazer para nós, né? O que nós precisamos ter? Fé na palavra. Hoje nós temos a Bíblia como palavra. Deus fala conosco através da palavra. Né? Esse é o chamado. O chamado é Jesus. O chamado é a palavra. É a palavra oferecida a nós. Então, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E aí nós temos a terceira coisa, né? Nós temos pela fé, nós temos um chamado, que é a palavra, e a obediência. É preciso, quando ouvimos o chamado, obedecermos. Deus quer isso de nós, que haja obediência, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. É completamente assim que é a nossa vida, né? Jesus vem, dá a palavra para nós, é preciso que nós obedeçamos e nos coloquemos nas mãos dele, sem saber para onde ele vai nos levar. Só sabendo que estamos com ele. Vamos continuar então no próximo. Pela fé, peregrinou nas terras da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Nós temos aí dois conceitos diferentes de salvação. A salvação é pessoal. Ele teve que dizer sim para Deus. Ele teve que obedecer a Deus. É pessoal. Cada um de nós precisamos obedecer a Deus e aceitar a salvação. Mas, ao mesmo tempo que é pessoal, Isaque e Jacó foram seus herdeiros da mesma promessa. Nós temos um chamado aliancista. Deus fez uma aliança e falou: até terceira e quarta, 1000 gerações daqueles que me amam. Há uma promessa para os nossos filhos, nossos herdeiros, nossos netos, a geração que vem após nós. É preciso que nós entendamos isso. Há uma aliança. A gente vê muito no Novo Testamento: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Isso lá em Josué, mas nós temos, quando Paulo, na prisão, o carcereiro se entrega a Deus, ele e a família dele creram e foram batizados. Então, nós temos muitos dados da família junto. Por quê? Porque se você obedece a Deus, se a sua fé é vista pelos seus filhos, pela sua família, e você testemunha esse Deus. Então, a chance de salvação para a família é muito grande. E é uma promessa de Deus. Continuando. Por quê? Por que tudo isso?
Ah, outra coisa, ele habitava em terra alheia, onde teve muita luta, muita dificuldade, em tendas, não tinha casa fixa, era um andarilho, né? Era um cigano, podemos dizer assim, que a cada dia estava num lugar e com muita luta. Deus nos promete, não promete paz direto, promete dificuldade, sim. Jesus fala, nessa vida eu passei por aflições e vocês vão passar também. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós vencereis também. Há novamente um convite para a fé, para a esperança. E continuando então, a razão, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É por isso, porque ele aguardava com fé a vida eterna com Deus, a morada com Deus. E no versículo 16, mais adiante, tem a promessa para nós. Por que eu estou dizendo que o chamado é para nós também? Porque diz aqui, mas agora aspiram uma pátria superior, isso é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamados o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Essa cidade foi preparada para nós também. Na verdade, a nossa vida com Deus começa aqui, mas vai para sempre, vai para a eternidade, porque Jesus vai voltar e vai reinar. E o convite é que nós reinemos junto com Ele. Haverá uma transformação do nosso corpo também, assim como houve do corpo de Jesus, há uma ressurreição. Né? Todos nós, mesmo mortos, seremos ressurretos. É preciso, então, fé no chamado, obediência e, que mais? E é tudo pela graça. Isso eu não falei, mas é pela graça. Abraão, como estava, ele aceitou o chamado. Ele não ficou mudando antes de aceitar o chamado, não. Ele era um homem rude, um homem pecador, um homem mentiroso, mentiu muito, mas ele aceitou a si mesmo e Deus então foi tratando de Abrão, ele chamava Abrão e depois se tornou Abraão, né? Deus tratou de tal maneira que ele foi mudando, se santificando durante todo esse processo. É isso que Deus quer para nós. Pense nisso. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus te abençoe e guarde. Aproveite agora e ore, agradecendo, leia Hebreus 11. Que Deus te abençoe e guarde.